Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de setembro de 2015 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Plenária da Câmara aprova cassação no mandato do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Governo de São Paulo afasta do comando da PM coronel que ironizou o jovem que perdeu uma visão durante protestos em São Paulo. O governo anuncia conjunto de concessões e privatizações para 2017 e 2018. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E começando o Fato Brasil com a principal notícia, aguardada por muitos, odiadas por alguns. É o que a gente pôde ver aqui nessa primeira notícia aqui, que é o plenário da Câmara aprova a cassação no mandato do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, desculpem. Vamos entender mais como foi essa votação e quais são as acusações que levaram à cassação de Eduardo Cunha. Roda. Foram 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. A cassação pôs fim a um processo que durava 11 meses. Cunha perdeu o mandato por falta de ética e decoro parlamentar. O relator do caso, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, concluiu que Cunha mentiu ao dizer na CPI da Petrobras que não tinha contas no exterior. Ele disse que houve, sim, prática de mentira descarada com finalidade de atacar a Operação Lava Jato e esconder crimes graves, como o recebimento de vantagens indevidas no exterior. A decisão torna Cunha inelegível por 8 anos. Com a perda do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, ele será julgado pela Justiça Comum. Pois é, né? Eu já tinha dado a minha opinião aqui várias vezes em relação a Eduardo Cunha, desde que foi eleito, na verdade, né? Enfim, embora ele tenha tido essa imagem de deputado maravilhoso por fazer parte da bancada evangélica, nada contra os evangélicos, naturalmente, mas contra a religião na política, sim. E naturalmente que é difícil manter essa pose de bom moço quando se é acusado de vários crimes com provas e é réu, sabe? E o plenário fez o que deveria ter feito muito tempo atrás, né? E vamos lá. Naturalmente que deputado corrupto como Eduardo Cunha tem que ser cassado, sim. Porém, acredite se quiser, quem não acompanhou pode acompanhar nesse momento, houve alguns deputados que votaram contra a cassação. E é importante você que está em casa, anote o nome desses deputados, porque são pessoas que a gente não deve votar mais. Nossa, Vitor, não quer dizer que você vai para um lado para o outro. Não. São pessoas que votaram contra a cassação de um corrupto. Ou seja, por que eu vou votar para manter um corrupto elegível? Não tem porquê. Vamos aos nomes. O primeiro nome, Marco Feliciano, do PSC aqui de São Paulo, né? Todos conhecemos, a gente vive comentando coisas assim. Então, Marco Feliciano votou contra o afastamento do Cunha. Paulinho da Força, do Solidariedade aqui de São Paulo, né? Que também outro que vivia falando, mas também está envolvido aí em algumas coisas e tudo mais, enfim, coisas complicadas, né? Carlos Marum, do PMDB, que é um dos defensores mais vorazes de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, né? Muito defensor, migão assim, né? O que será, né? É fogo. Ele chegou a dar ele, em defesa, né, ele chegou a falar que os recursos encontrados pelo Ministério Público na Suíça era troco. Troco, né? Tá sobrando, né? Carlos Marum. Somos tupiniquins? Se a Suíça falou parou o Brasil, é o colonialismo? Se a Suíça quer procurar dinheiro conta lá, tenho certeza que 2 milhões é troco. É troco. Fala isso para todo o povo brasileiro, né? É engraçado, né? A gente ouvir isso e ter que engolir o cara falando uma asneira dessa, né? Vamos continuar. Carlos Andrade, do PHS, de Roraima. Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o atual presidente da Comissão Mista de Orçamento. E o ex-presidente
da Comissão de Constituição e Justiça. Ele é investigado pela Operação Lava Jato e que apura se o deputado cometeu crimes e tal, todo mundo já conhece, né? Alberto Yourself afirmou que Lira recebia 300 mil a 150 mil mensais. Isso é uma das denúncias desse deputado aí. Wellington Roberto, do PR da Paraíba, José Araújo, do PTN do Amapá, Júlia Marinho, do PSC, de qual que é o estado aqui, produção? Do Pará, desculpa, do Pará, não estava dando para entender aqui. João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, que responde a 3 inquéritos no Supremo que apuram peculato e falsidade ideológica, teve as contas eleitorais de 2004 reprovadas pelo TRE da Bahia, né, e votou contra o impeachment. E está no 3º mandato da Câmara. Pois é, e Dâmina Pereira, do PSL de Minas Gerais. Essas são as pessoas que a gente não deve votar, porque são pessoas que recusaram tirar um corrupto do poder. Pois é, um corrupto com provas, como eu sempre falo aqui. Tá aí. Ai, mas não sei o que lá. É isso. E temos as abstenções, que são aquelas pessoas que não votaram nem sim e nem não. Esses deputados também a gente tem que abrir o olho, porque ficar em cima do muro é meio difícil, né? Não adianta fazer igual o Pôncio Pilatos, lavar as mãos e deixar o pau comer, não é verdade? Essas são as pessoas, anota aí, hein? Alberto Filho, do PMDB do Maranhão, André Moura, do PSC de Sergipe, que é líder do governo do Temer na Câmara, né? Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, Saraiva Felipe, do PMDB também de Minas Gerais, Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, Ronei, não, é Ronei ou é Ronei? Ronei Nemer, do PP do Distrito Federal, Alfredo Kaeffer, do PSL do Paraná, e Nelson Maurer, do PP do Paraná também. Essas são as pessoas que a gente tem que deixar anotado. Você, no seu estado, tem vários estados aí envolvidos, pra gente não dar mais o votinho para eles. É isso. Cobre. Votou nesses caras? Cobra deles. Por que você deixou? Por que você não votou? Ou por que você votou contra a cassação de um corrupto? Cobre. E vamos lá, o governo anuncia conjunto de concessões e privatizações para 2017 e 2018, que é o programa Crescer. E é o que você acompanha no VT agora. Olha. O pacote vai começar pelos aeroportos. O leilão de 4 deles está previsto para o começo do ano que vem. Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador. Outros 2 terminais devem seguir o mesmo ritmo, o de combustíveis de Santarém, no Pará, e o de trigo do Rio de Janeiro. Ferrovias e rodovias também vão ser concedidas à iniciativa privada. O primeiro trecho é entre Jataí, em Goiás, e Uberlândia, Minas Gerais. Os outros 4 estão no Rio Grande do Sul e envolvem as BRs 101, 116, 290 e 386. O pacote inclui ainda 3 ferrovias. A Ferrogão, entre o Pará e Mato Grosso, a Norte-Sul, entre Tocantins e São Paulo, e a de integração Oeste-Leste, na Bahia. Na área energética, vão ser oferecidos os ativos da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, 6 companhias de energia e 3 usinas hidrelétricas. São Simão, entre Goiás e Minas Gerais, Miranda, em Minas, e Volta Grande, em São Paulo. Além disso, vão ser concedidas 3 companhias de água e esgoto, a do Pará, a do Rio de Janeiro e a de Rondônia. Esse conjunto de concessões e privatizações foi batizado de Crescer. Com ele, o governo Temer espera melhorar a infraestrutura do país e destravar os investimentos. Em outras palavras, quer fazer com que a economia volte a crescer e a gerar empregos. Mas essa relação não é imediata. Não há nenhuma pirotecnia aqui. Então eu creio que os empregos virão quando esses investimentos se realizarem. A ideia básica deste programa de parcerias de investimentos naturalmente visa, em primeiro lugar, o crescimento econômico do país. Mas como consequência natural, exatamente a abertura de empregos. As medidas foram anunciadas na primeira reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que reúne o presidente Michel Temer e outras 10 pessoas,
entre ministros e presidentes de bancos públicos. O governo garante que só vai lançar os editais depois de debate público e de aval do Tribunal de Contas da União. E promete entrar com 30 bilhões de reais no negócio. Existe um diálogo muito franco, muito aberto com o governo federal. O governo tem escutado muitos empresários, tem ouvido dos empresários posições importantes relativas ao desenvolvimento e a gente espera que essas medidas também agora surtam efeito. O que eu digo sobre isso? O governo, houve-se toda essa manifestação, o governo atual agora mostra realmente para que veio. Veio para privatizar e veio para fazer concessões. Eu não sou totalmente contra a concessão, parceria público-privada, por exemplo. Eu não sou contra, eu acho que isso até beneficia de certa maneira. Porém, eu acredito que privatizar tudo também não é a solução. Então a gente tem que ficar em cima. E a população tem que se mostrar se é a favor ou contra essas privatizações. Porque também não adianta privatizar a empresa e continuar continuar a bela porcaria, entendeu? E outra, o esquema de privatizações aí, pelo que eu estou vendo, não é por funcionamento, não. Pelo contrário, tá me parecendo que é por favor político. Será? Será que no Brasil se costuma fazer isso? É o que a gente continua acompanhando. E as centrais sindicais, estudantes e o MST fizeram uma passeata na esplanada dos ministérios em Brasília. Pois é, o que você acompanha no VT agora, olha só. A manifestação foi em defesa de salários, direitos e emprego e contra a reforma da Previdência, as privatizações e a precarização do serviço público. Os trabalhadores querem derrubar o projeto de lei complementar 257, que prevê alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e afeta os servidores das 3 esferas. Também criticam a proposta de emenda à Constituição, que prevê o congelamento de investimentos públicos por pelo menos 2 décadas. Pois é, né? Muitas pessoas estão descontentes com o governo Temer e com as medidas impopulares que estão sendo anunciadas. Né? Muitas das medidas anunciadas falam sobre, a maioria na verdade, sobre a corte de direitos. Coisas que, me desculpa gente, me desculpa quem apoiou a queda de Dilma Rousseff, me desculpa também que também não era lá a Santa Virgem Maria, sabe? Não era também a gente não pode dizer isso. Mas, gente, eu também não posso ficar aqui de boca fechada apoiando redução de direitos das pessoas e vender todo o nosso patrimônio. Me desculpa, mas a minha opinião é essa. Mas se você é a favor de privatizações, de corte de direitos, por favor, eu quero ler uma opinião sensata. Me fala por que você é contra. Só não vem esse negócio de chamar de coxinha, de não sei. Eu acho que isso não se aplica num debate civilizado. Mas vamos pensar, será que esse governo realmente vai fazer uma coisa boa para o Brasil? Ou será que vai beneficiar apenas as pessoas com autoaquisição, com altos valores no bolso, digamos assim? Só os grandes empresários e as pessoas que querem lucrar em cima da ação. Essa é a indagação que eu faço com todas essas questões. E você vê, os movimentos populares, os estudantes e tudo mais vão para a rua. E isso faz parte da democracia que está ou não está em vigor no Brasil. Essa é uma das questões que a gente vai ficar discorrendo aqui durante o tempo. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, 3 pessoas foram detidas em manifestações contra o governo nesse último domingo. E o governo de São Paulo afasta do comando da PM coronel que ironizou o jovem que perdeu uma visão durante o protesto em São Paulo. Não sai daí, eu já volto. É rápido. Voltamos com o Fato Brasil, aqui na WTV. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, né? E vamos então para as nossas notícias, né? Vamos para o nosso giro internacional, na verdade uma notícia internacional. O nadador americano Ryan Locke é constrangido por protesto enquanto estava no programa TV. Aquele americano que mentiu, falando que tinha sido assaltado no posto, mas na verdade estava fazendo zona. Olha só o que aconteceu com ele. Lost participava de um programa de dança com celebridades da TV americana ABC e quando ouvia a opinião dos jurados, foi interrompido por 2 homens que invadiram o palco gritando "mentiroso". Eles foram retirados do local e os apresentadores tiveram que chamar os comerciais. Durante a Olimpíada, Lost se envolveu numa confusão num posto de gasolina e, para encobrir a baderna, contou a história de um falso assalto. Depois de desmentido, ele perdeu patrocinadores e foi banido do esporte por 10 meses.
Eu me alegro muito. Bem feito. Bem feito. Bem feito pro americano. Isso aí é para aprender, né? A respeitar as pessoas e nem achar que a gente é trouxa. Essa aqui é a verdade, né? E 3 pessoas foram detidas em manifestação contra o governo nesse último domingo. Nós não tivemos nessa segunda-feira por uma questão operacional aqui da TV, o Fato Brasil, então eu deixei para mostrar hoje o resultado, que foram essas 3 pessoas detidas dos protestos que aconteceram contra o Michel Temer no domingo. Olha só. Os manifestantes se reuniram em frente ao MASP. No carro de som, lideranças lembraram do golpe militar no Chile, 43 anos atrás, em 11 de setembro de 1973. Eles disseram que não vão sair das ruas. Mais uma mobilização nas últimas 2 semanas, desde a decisão do Senado, tem tido mobilizações quase diárias no país e vai continuar. Além de pedir a saída de Michel Temer e a realização de novas eleições, os manifestantes também defendiam uma greve geral. Nós somos a favor de uma greve geral para derrubar esse governo e esse Congresso corrupto, com novas eleições, com novas regras, com regras mais democráticas. Por volta das 5 da tarde, houve um começo de tumulto na Alameda Casa Branca, Travessa da Paulista, quando a polícia revistou um grupo de pessoas e levou 3 presas. Algumas pessoas que foram abordadas, foi localizado algum material com elas e elas foram conduzidas para o 78DP e agora estão indo para o DEIC. Que tipo de material e quantas pessoas? Foram abordadas 4 pessoas, com eles foram localizados pedra, soco inglês, faca e uma porção de entorpecente. Eduardo Suplicy e o senador Lindbergh Farias foram negociar com a polícia. Não pode se manifestar? Que democracia é essa? Nós temos que fazer uma denúncia contundente fora do país do que está acontecendo no Brasil. A gente veio para cá a segunda vez, eu não sou senador de São Paulo não, eu vim com a Vanessa, tudo, para criar um cordão de parlamentares para ver se inibe a ação da polícia. Estão lá parlamentares, artistas, mas não inibe, nada inibe essa polícia aqui. A manifestação seguiu pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em direção ao Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. O ato acabou em volta do monumento às bandeiras. Pois é, e até o fechamento da edição ainda não havia tido posicionamento em relação a esses retidos, né? O que eu vejo em protesto é muita truculência da polícia, infelizmente. Embora os protestos são pacíficos e existem em pontos isolados, a gente acompanhou na semana passada, estudantes foram presos arbitrariamente, sem acusações formais de fato, né? Foram acusados de coisas que não fizeram. E isso a gente vê desde que começaram todas as manifestações em 2013. Então hoje em dia quem vai se manifestar, e até jornalistas que estão trabalhando, fazendo o seu papel de imprensa, para levar as notícias para os seus veículos, também às vezes acabam sofrendo repressão por parte da polícia, né? Então quer dizer que você é contra a polícia? Eu já disse milhares de vezes que eu não sou contra a polícia, mas eu sou contra a gente estar exercendo o direito democrático e a polícia vir para cima cerceando esse direito, sabe? Independente da manifestação, se você é A ou B, você tem o direito de se manifestar. E a partir do momento que você não esteja cometendo crime, você pode se manifestar e pronto, e acabou. Sabe, o que não dá é para fazer manifestação achando que vai ser o carnaval, entendeu? Porque não é assim que funciona. Manifestação para trânsito, manifestação mexe com a vida das cidades, da população, e se não fosse isso, não seria uma manifestação, seria um carnaval de rua. Essa é a minha opinião. E o governo de São Paulo afasta do comando da PM o coronel que ironizou a jovem que perdeu uma visão durante o protesto em São Paulo. Vamos entender direitinho, olha só. O afastamento foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. O secretário falou depois de uma entrevista coletiva do Ministério Público de São Paulo sobre a criação de um grupo de trabalho que vai discutir a violência em manifestações. Há uma semana, uma mensagem na página pessoal do coronel Henrique Mota no Facebook ironizou a estudante Débora Fabre, que ficou cega de um olho depois de ser atingida em uma manifestação. No post, o coronel Mota compartilha 2 mensagens da própria Débora, uma falando no que a faz participar de manifestações e outra relatando a perda da visão. E usa os títulos: quem planta rabanete, colhe rabanete. Segundo o secretário de Segurança Pública, o coronel não vai mais trabalhar em manifestações, mas vai seguir atuando normalmente. Ele fez isso como pessoa física, não como integrante da Polícia Militar ou falando institucionalmente. Enquanto isso, a rotina de manifestações na capital paulista contra o governo de Michel Temer continua. Ontem houve mais um ato na zona oeste da cidade.
Não houve registro de violência, mas os manifestantes foram obrigados a abrir as mochilas quando saíam de uma estação de metrô perto da concentração do ato. O protesto foi organizado por estudantes e por representantes de movimentos sociais e centrais sindicais. Eles pedem a saída de Temer e a realização de novas eleições gerais. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Era o mínimo que o governo poderia ter feito. Na minha opinião, não só afastar, mas como tirar mesmo, sabe? Exonerar, para esse cara não receber nem mais um centavo de dinheiro público. Porque afinal, pelo amor, né? Cegar a jovem lá e acha que tá tudo bem. Não, a jovem que buscou. Você vai protestar pelo seu direito e é problema seu. Você sai machucado porque quis. Você deveria ter ficado em casa. Me desculpa, nós vivemos uma democracia. Eu acho que nós vivemos uma democracia. Tudo bem que as coisas que estão acontecendo ultimamente não dizem isso. Mas fica aqui a minha crítica. E agora vamos falar um pouco sobre os Jogos Paralímpicos. E a minha grande mídia já esqueceu que isso está acontecendo, né? São pouquíssimas notícias. Mas vamos conhecer um pouco sobre a estrutura dos Jogos Paralímpicos que você acompanha aqui na WTV, a cobertura com os nossos jornalistas esportivos aqui. Então vamos conhecer uma oficina de reparo de equipamentos ortopédicos que fica na Vila Paralímpica. Olha só que bacana, olha lá. A Vila Paralímpica funciona para eles. São os moradores e as estrelas do espetáculo. E um dos lugares de maior movimento da vila é este, o Centro de Reparos Técnicos. Aqui um time de 100 pessoas de 29 nacionalidades trabalha para facilitar e muito a vida de quem vem competir. São 18 toneladas de equipamentos e máquinas especiais, 15 mil peças à disposição para serem usadas na assistência técnica, aberta 16 horas por dia. Eles têm que ter uma formação na área médica, conhecendo a parte de fisiologia, biomecânica, todas as coisas ligadas ao ser humano, para que o usuário de uma cadeira de roda, ou de uma prótese, ou de uma órtese, saia daqui com um equipamento que seja totalmente customizado e adaptado às necessidades individuais dessa pessoa. Fernanda é um dos 7 brasileiros que fazem parte deste time. Saber costurar, soldar, moldar e tudo de graça. O equipamento de competição tem que estar 100%. Esse atleta não pode ser atrapalhado em nenhum momento por seu equipamento. Mas a gente atende também os equipamentos de uso de dia a dia, as cadeiras de roda, órtese, prótese, dentro da necessidade e dentro da nossa disponibilidade. Atletismo, basquete em cadeira de rodas, tênis em cadeiras de rodas, levantamento de peso e natação são as modalidades esportivas campeãs em pedidos. No primeiro dia de funcionamento do centro técnico foram realizados 387 serviços. Hoje essa média caiu um pouco, cerca de 150 por dia. Mas a estimativa é que essa equipe até o final das Paralimpíadas realize entre 2.000 e 3.000 atendimentos. Desde que o serviço começou a ser oferecido em 1988 em Seul, esta será a maior demanda dos Jogos Paralímpicos, deixando bem para trás os 2.062 reparos feitos em Londres em 2012. Legal. Só que como nem tudo é flores, embora esteja acontecendo uma Paralimpíada aqui no Brasil, a gente ainda tem problemas com acessibilidade. E isso na cidade do Rio, que é onde está acontecendo os Jogos. Imagina o resto do país, é o que você acompanha. Na repórter Carla Maia, que é da TV Brasil, que é cadeirante. Ela testou o transporte público para o Parque Olímpico e a estrutura para pessoas com deficiência. E olha o resultado do estudo. Olha lá. Chegamos às 9 da manhã na Estação Alvorada, a apenas 5 estações de onde fica o Parque Olímpico. Encontramos o elevador acessível funcionando. O local estava limpo e tem piso tátil para cegos. A estrutura está lá. Já o serviço, não havia voluntários ou empregados do consórcio responsável pelo transporte que pudessem informar ou ajudar os passageiros. E as filas estavam enormes. A dúvida é onde é que é o embarque. Tem 2 filas aqui que as pessoas mesmos sozinhas organizaram. E eu também não sei onde é que é o lugar da pessoa com deficiência, onde vai ter rampa. Na Olimpíada estava funcionando muito bem, mas aqui não tem ninguém informando, vou ficar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir embarcar nesse ponto que eu tô. Contei com o bom senso dos passageiros que me deixaram passar na frente. O BRT que leva ao Parque Olímpico tem rampa. Sem saber como funcionava, entrei sem esperar o motorista vir abri-la. A partir desse ponto, não deixaram mais a nossa equipe continuar filmando. Continuamos fazendo imagem pelo celular. Fiquei em um lugar reservado para cadeirante confortável. Isso até as pessoas começarem a entrar. Mais um cadeirante aqui em cima. A moça que está em cima da minha frente, ela acabou de dizer que ela está operada. No terminal, a situação ficou melhor.
Apesar de não ter ninguém para abrir a rampa do vagão, havia uma voluntária com informações e o transporte especial que deixa o público na porta do parque é acessível. Mas teve gente que reclamou do transporte até ali. Gostei muito do BRT, não. Não, o que aconteceu? Um rapaz não amarrou a cadeira e eu tive que precisar do apoio da minha mãe, o apoio das passageiros para poder segurar a cadeira. Acho que tem muito pouco ônibus para a quantidade de gente que tem, entendeu? O torcedor tem que ter resistência de atleta para chegar ao Parque Olímpico. Depois da maratona, o melhor é ouvir o conselho do voluntário e curtir. Bom dia, meu amigo. Bom passe a todos, bom sábado, sorriso no rosto. Pois é lamentável que ainda a estrutura, mesmo numa Paralimpíada, né, ainda seja deficiente, entendeu? Agora, se no Rio de Janeiro, que está recebendo um evento desse tamanho, tem esses problemas, imagina no resto do país. É com essa crítica e com esse pensamento que eu termino. Se a gente não é capaz de dar acessibilidade para as pessoas com deficiência, quem somos nós de fato? Esse pessoal, infelizmente, acaba sendo totalmente ignorado pelo poder público. Nosso país nutre de vários problemas sociais. E ainda há quem venha dizer que defender políticas sociais e de inclusão, o que inclui também acessibilidade, é coisa de vagabundo. E nesse contexto que eu fecho o Fato Brasil de hoje. Muito obrigado pela audiência. Amanhã nós estamos de volta. Tchau!